Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, dos versículos 20 ao 21. Você deve se lembrar que, na última vez em que a nossa igreja propôs o evangelho aqui em Marcos, nós estávamos falando sobre a figueira seca. Jesus vai até uma figueira pegar um fruto. E aí, quando ele chega até aquela figueira, não há fruto nenhum, mas não era o momento de produção de figos, né? Aquela época não era uma época em que essa árvore produzia fruto, esse fruto nascia, né? Então, em outros lugares do mundo, no Brasil isso acontece um pouco, existem certas épocas para cada tipo de fruta. Hoje, com a necessidade de se atender uma demanda de pessoas muito grande, a população mundial é muito grande, o ser humano usa recursos para que as frutas, as coisas sejam produzidas durante todo o ano, mesmo às vezes fora de época. Mas nesse momento aqui da história humana ainda não existia todo esse avanço tecnológico, então o ser humano precisava respeitar, digamos assim, melhor o andamento, o compasso da natureza em relação principalmente a essas coisas aqui, nascimento de flores, né? Enfim. E aí, entre o que nós estamos vendo hoje, esse evangelho proposto para hoje, e o evangelho que eu estou falando, a primeira parte dessa história, digamos assim, Jesus entra no templo, expulsa pessoas que estão ali fazendo comércio dentro do templo, né? Então o evangelista aqui nesse trecho, o que nos dá a entender é que ele está narrando realmente mais ou menos como as coisas aconteceram. Eles passaram no caminho, indo para lá, para Jerusalém, e aí deram de encontro com essa árvore e na volta deram de encontro com ela novamente e aí ela estava seca. Então Pedro aqui no versículo 20 se lembra do que aconteceu no dia anterior e diz a Jesus: mestre, a figueira que você amaldiçoou ficou seca. E Jesus vai direto ao ponto, aqui na versão da Bíblia Mensagem, dizendo o seguinte: assumam de fato seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. E aí ele vai falar sobre a montanha que, se ordenada que pule no mar, vai obedecer, vai pular no mar. E que tudo que for pedido, do menor ao maior em oração, né, tudo que for incluído em oração, será atendido se de fato nós confiarmos em Deus. Então Jesus diz isso para os seus discípulos. E como nós falávamos ontem, no evangelho aqui do dia de ontem, o que Jesus fala para os discípulos, ele está falando para nós, diretamente para nós. Então, isso aqui, digamos que seja uma promessa, né? Ele não coloca como uma promessa, mas é uma realidade, fica melhor assim até colocado, é uma realidade que é válida para nós, nós devemos nos agarrar a essa realidade. Mas não se trata apenas de pedir, como Jesus diz. A oração não se trata apenas de pedir, mas ela precisa gerar uma prática. Se você tem algo contra alguém, perdoe. Jesus fala aqui para eles. Não se trata apenas de pedir, se vocês têm algo contra alguém, perdoe. Só então o Pai Celestial perdoará vocês dos seus pecados. Aqui, na IBRAVE, nós costumamos fazer, logo após um mês de campanha de oração, um mês da campanha, que não é bem uma campanha, né, mas o mês da frutificação. Por que nós fazemos isso? Porque está aqui. Jesus fala que as coisas precisam ser assim. Jesus fala que a vida não deve ser apenas oração, muito menos a vida de um cristão pedinte, que só fica orando, pedindo as coisas para Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá. Senhor, me livra. É uma petição, né? Não é só orar. Não se trata apenas de pedir, aliás. É a oração que gera algo prático. É a oração que gera frutos. Então veja como isso aqui está conectado com o que aconteceu com a figueira. Jesus não está falando sobre frutificar aqui, mas ele está usando a situação da figueira para ensinar isso para os seus discípulos. E se ele ensina isso aos discípulos, ele ensina isso a mim e a você. Então, nós não podemos, como dissemos quando gravamos aqui, quando trouxemos o Evangelho, quando a igreja nos propôs o Evangelho, na primeira parte dessa história, quando Jesus se encontra com a figueira e ali não há frutos, nós falamos que nós não podemos postergar as coisas. Nós não podemos ser árvores que falam para Jesus, que tratam com Deus da seguinte forma: Senhor, primeiro eu vou estudar para faculdade, depois eu vou fazer algo na igreja. Primeiro eu vou cuidar da minha família, depois eu vou fazer algo
para o Senhor. Primeiro eu vou fazer não sei o quê. Não podemos ser assim, não podemos ser porque essa é a árvore que não está dando fruto, né? Não é a época de dar o fruto. Essa é a árvore que não dá a época. Mas Jesus, quando chega na árvore, no momento em que ela não está na época de dar frutos, Jesus, digamos assim, não quer nem saber. Ele quer encontrar um fruto ali. E aqui nós vemos a figueira seca, e Jesus vai falar sobre a oração, que é a mesma dinâmica de vida. As pessoas que só oram pedindo, as pessoas que só se lembram de Deus quando precisam de alguma coisa, ou da igreja quando precisam de alguma coisa. As pessoas que querem receber oração, querem ser abençoadas, mas não querem colocar a mão no arado, que Jesus diz em um outro trecho. Colocar a mão no arado é falar, olha, o que eu posso fazer para ajudar? O que há para ser feito na igreja? O que há para ser feito em nome de Deus aqui nessa terra? Então, uma vida só de oração, ela é uma vida boa, mas ela pode estar incluída aqui nessa árvore, nessa figueira. Só pede, mas e o fruto dessa vida de oração? Ele precisa ser visto, ele precisa ser entregue. Não é visto pelo Ítalo, não é visto por mim. Ela precisa ser vista pelo Espírito Santo, o que é mais profundo ainda. Então, que nós tenhamos hoje essa realidade bem fixa na nossa mente, no nosso coração, para que nós não sejamos como a figueira, que lá atrás não estava dando fruto porque não era a época de dar fruto. E que nós não sejamos pessoas que dão fruto errado, que tem uma vida cristã, digamos assim, mas uma vida que não gera frutos, como Jesus exemplifica aqui falando, olha, se você tem algo contra alguém, perdoe. Porque é isso que nós esperamos, é isso que eu espero ver de uma árvore, de uma figueira. Então, que nós possamos hoje nos concentrar em sermos cristãos que vivem uma vida, digamos assim, com Deus, mas essa vida ela se transmuta, ela se transforma em algo prático para esse mundo, para essa época que nós estamos vivendo, para essa nossa realidade aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.